Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a presença do fiscal do Corém, o enfermeiro Marcos Rubio. Marcos, antes dos comerciais eu te perguntei as atividades, né, que cada pessoal da enfermagem tem. Por exemplo, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar. Como que divide isso? Bom, falando do enfermeiro, como a gente colocou antes do intervalo, a coordenação do serviço de enfermagem é privativo dele, mas também é privativo dele a consulta de enfermagem, a prescrição da assistência de enfermagem, certo? E a assistência a paciente grave com risco de vida, também é privativo do enfermeiro. E o técnico de enfermagem? O técnico de enfermagem, ele assiste o enfermeiro na prestação da assistência complexa. Então é um profissional que se faz presente na UTI, na hemodiálise, no pronto-socorro, certo? No berçário patológico, do mais técnico, complexo. Isso. Do auxiliar e do enfermeiro. Do técnico e do enfermeiro. Técnico e do enfermeiro. Isso. O auxiliar seria para a execução de atividades mais repetitivas. O que seria isso? Administração de medicamento prescrito, aplicação de uma inalação, administração de uma oxigenoterapia, curativos, certo? Então ele estaria mais para a execução de procedimentos de rotina. Você falando em procedimentos de rotina, o técnico de enfermagem, ou o enfermeiro, ou o auxiliar, poderia fazer alguma prescrição, por exemplo, na ausência do médico, ele pode solicitar algum exame, pode ser feito por um médico, liga, olha, fulano, eu tô na estrada, eu tô em casa, não dá para chegar agora, você faz tal medicamento para o tal paciente. Pode ser feito isso, Marcos? Não, isso não pode. O nosso Código de Ética, ele orienta o profissional no artigo 37. Somente em caso de emergência. A prescrição de medicamento é privativo do médico, exceto em caso de emergência, né? Aí o profissional pode estar administrando. Fora disso, configura exercício ilegal de profissão. Ele está colocando em risco a saúde do paciente e a segurança dele. Uma coisa que é muito questionada também em relação ao parto, que agora há pouco, né, logo no começo do programa, a gente estava conversando sobre isso, sobre as enfermeiras, as parteiras, né? É legal em relação a partos, o enfermeiro pode fazer, ou até onde ele pode fazer? Perfeitamente. O enfermeiro com especialização em obstetrícia, ele tem um respaldo da lei do exercício profissional para realizar o parto. E não só na nossa lei. Tem uma portaria do Ministério da Saúde que dá esse respaldo para o enfermeiro. Ele não pode só realizar o parto, como ele pode também fazer a episiotomia, a episiorrafia e aplicação de anestésico local. Quer dizer, isso é importante. Então, só para explicar para os nossos telespectadores, né, a episiotomia é aquela incisão, aquele corte que se faz por ocasião de um parto normal. E a episiorrafia é a sutura, ou seja, são os pontos, né, para poder fechar este corte. E, lógico, o anestésico para paciente no sentidor, né, Marcos? Não podemos esquecer das casas de partos que estão sendo criadas nesse país e vem dando certo. E quem está realizando os partos? O enfermeiro, obstetra. Isso é muito legal. E falar em enfermeiro obstetra, as especialidades, quais as especialidades reconhecidas para o pessoal da enfermagem? Olha, atualmente são 42 especialidades. Nossa! São muitas, né? Você tem na área de terapia intensiva, hemodiálise, enfermagem do trabalho, então é muitas mesmo. Ô Marcos, nós estamos quase chegando no final, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como você é enfermeiro fiscal do Corém. Então fala um pouquinho para os nossos telespectadores e mesmo para o pessoal da enfermagem que está nos assistindo, né, a respeito desse órgão, a respeito do teu trabalho. É importante que a população entenda um pouquinho como é que funcionam os órgãos fiscalizadores da profissão, né? Porque esses órgãos foram criados não tanto pelos profissionais, mas para proteger a sociedade. Ou seja, todas aquelas profissões regulamentadas que prestam serviço direto à sociedade tem que ter um órgão para fiscalizar o exercício dessa profissão, para que a sociedade receba um serviço de qualidade por esses profissionais. Quer dizer, são 42 especialidades, é muita coisa, né, Marcos? Marcos, como que como que o Corém vê o ato médico, né, esse projeto de lei? Olha, esse é um assunto polêmico. Pois é. Porque realmente nós entendemos que os médicos necessitam sim de ter uma lei que regulamenta o exercício da medicina, que eles não têm. Nós temos, eles não têm. Agora, criar alguns artigos em detrimento das outras categorias, isso é que nós não aceitamos. Tudo no seu lugar, na sua devida hora. O cara que fala prescrição terapêutica privativa do médico.
Como é que ficam os programas do SUS? A lei do exercício da enfermagem dá esse respaldo ao enfermeiro para estar prescrevendo e até solicitando o exame, certo? Ele tem um respaldo também de portaria, a portaria 1265 de 2007 do Ministério da Saúde. Ô Marcos, e como ficaria hoje em dia, né? Como está a perspectiva do profissional da enfermagem? Com relação para o futuro. Para o futuro? Para o futuro. Olha, a coisa está um pouquinho complicada, porque a comercialização do ensino pegou muito a enfermagem. E você tem muito cursos em formação. Certo? Então o mercado está ficando realmente estagnado. Muitos profissionais para poucos empregos, mesmo sendo a enfermagem a profissão que mais absorve pessoas no mercado de trabalho. Vai saturando o mercado, né, Marcos? Já está saturado, infelizmente. Ô Marcos, nós vamos passar para as nossas perguntas, né, dos nossos telespectadores. Pode ser? Você responde para a gente? Sem problema. Vamos lá, Jean, primeira pergunta. Olá, doutor Luciano, estou aqui novamente nas ruas de Poços de Caldas sobre o assunto da semana, COREN, Conselho Regional de Enfermagem. Estou aqui com a Adriele e ela tem a primeira pergunta do dia. Oi, eu gostaria de saber se podemos fazer reclamações sobre o mau atendimento dos enfermeiros? Perfeitamente. E o conselho está aberto para isso, para a comunidade também. Não é só para a categoria de profissionais, não. Na medida que uma pessoa, um paciente ou a família do paciente se sentir lesado por um procedimento realizado por profissionais de enfermagem, de forma com imperícia, imprudência, negligência, ele tem todo o direito de estar buscando. Não só pode, como deve, né, Marcos? Como deve. Está procurando o conselho e o conselho ele vai estar processando esse profissional se houver necessidade. E eu acho que isso aí só ajuda a elevar, Sim, né? Só pela ajuda. melhoria da qualidade da assistência. É o que eu falei, o conselho foi criado em benefício da sociedade. Próxima pergunta, Jean. Eu tenho uma pessoa na família que é enfermeira e eu queria saber por que o aumento esse ano foi só de 2% para a classe de enfermagem. Bom, a hora que você fala de piso salarial, infelizmente o conselho não tem como atuar. Por quê? Nós não temos um piso salarial estipulado em lei. E o conselho só pode atuar naquilo que se tem em lei. Né? Quando você não tem na lei, é negociação. Não é o conselho que negocia. Isso aí seria sindicato. Então, esse piso salarial seria negociado diretamente das empresas com os sindicatos. Temos um projeto de lei em tramitação para um piso salarial. Se isso for aprovado e virar lei, o conselho vai ser o primeiro órgão a estar fiscalizando as instituições e exigindo esse cumprimento. Tem mais uma pergunta, Jean? O COREN, ele tem o poder de punir, como, por exemplo, a cassação do diploma? Olha, Gisele, o conselho ele tem o poder, sim, de processar eticamente o profissional que cometeu uma imperícia, uma imprudência e uma negligência. Agora, a cassação de diploma é em casos mais graves, onde chega a causar dano irreversível ao paciente. Isso, quem tem o poder é o Conselho Federal de Enfermagem. Boa pergunta, né, Marcos? Próxima pergunta, Jean. Eu gostaria de saber se os enfermeiros cadastrados no COREN, eles têm algum tipo de vantagem. Bom, a vantagem é o que está na lei. A enfermagem somente pode ser exercida por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho de Enfermagem. Então não se pode trabalhar na enfermagem sem ter o registro no Conselho. Seriam como todas as categorias, como médico tem o CRM, fisioterapeuta, enfim, né? Todas as profissões. Próxima pergunta. Como o COREN sobre... Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Até a próxima semana. Se Deus quiser, fica com Deus. O Conselho sobrevive pela arrecadação dos seus próprios inscritos, que nós somos obrigados a pagarem uma anuidade, como acontece com qualquer outras profissões. Perfeito, né? É uma autarquia federal, né? E tem esse poder de estar recebendo dinheiro em cima das anuidades. É disso que eles sobrevivem. Ô Marcos, nós estamos chegando já no finalzinho do programa e eu gostaria, antes de encerrar, que você deixasse uma mensagem, não só para os nossos telespectadores, mas como todo o pessoal da enfermagem, né, que está nos assistindo. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar aos telespectadores, principalmente aos nossos profissionais de enfermagem, é que a qualidade da saúde se faz primeiramente valorizando o profissional da saúde. Não adianta você investir no cuidado humanizado ao paciente, sendo que o cuidador não está sendo cuidado. Então nós precisamos, os profissionais de enfermagem precisam ter um piso salarial digno, ter uma jornada de trabalho justa. E quem é que vai ganhar com isso? O paciente, com melhor qualidade de assistência.
Marcos, eu quero agradecer a tua presença e quero parabenizar você por 15 anos, né, que você estava comentando no Corém como fiscal. E nesse trabalho, né, que é cuidar de vidas e lidando, né, fazendo palestras, que a gente sabe, orientando todo profissional da área da enfermagem. Marcos, muito obrigado. Chegamos ao final, então, de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.